Olá, ouvintes do Gato Preto Cast. Aqui quem fala é Patrícia Silveira e hoje nós vamos apresentar um programa especial. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, vamos falar sobre algumas mulheres extraordinárias que influenciaram a nossa cultura ontem e hoje e do trabalho que a gente fez aqui na biblioteca da IFAP para trazer uma pequena amostra do pensamento dessas mulheres, essas influencers atemporais. Então eu estou aqui com a Simone Sutti e com o Carlos Aguena, que vão contar sobre o que a gente aprontou por aqui, sobre qual foi esse trabalho que a gente preparou para vocês com tanto carinho. Mas antes disso, a gente quer começar o programa propondo uma brincadeira para vocês que estão aí nos ouvindo. Cada um de nós escolheu uma dessas mulheres incríveis e a gente vai contar para vocês um pouco sobre como a vida e a obra dessas mulheres influenciou na nossa vida, ou nas nossas visões de mundo, enfim. E aqui a gente fez uma escolha bastante pessoal, tá? Não tem nenhum critério de importância, se uma é mais importante do que a outra, ou se o trabalho delas foi mais relevante do que qualquer outra pessoa, enfim. É só uma escolha nossa, pessoal mesmo, tá? Para fazer essa brincadeira. E aí, o que a gente quer propor para vocês é o seguinte: a gente vai falar sobre essas mulheres, mas a gente não vai dizer quem elas são. E eu quero ver quem é que adivinha quem são elas. Lá no final do programa a gente conta quem elas são, tá bom? Combinado? Então vamos lá? Carlos, pode começar. Olá a todos. Então, Patrícia, uma das mulheres incríveis que faz parte desse trabalho que você menciona, que nós desenvolvemos aqui na biblioteca do CRE Mário Covas, é uma psicanalista que para mim teve uma importância muito grande. Ela é autora de um conceito que para mim norteia muito assim, o entendimento do que é a natureza humana, que é o conceito de seio bom e seio mau. Além de bibliotecário, Patrícia, eu também sou formado em psicologia. E foi por conta dessa minha formação que eu tive um contato, né, com essa autora extremamente importante. E aí vou tentar explicar de uma maneira bastante simples por que esse conceito de seio bom e seio mau é tão importante para mim. Que para mim assim, dá uma referência bastante firme, bastante sólida, né, do que é o sofrimento humano, do que é os conflitos que todos nós passamos enquanto seres humanos. O bebê, quando ele nasce, ele vive uma experiência de plenitude total, que é a experiência com o seio bom. É a experiência em que ele é plenamente nutrido em sua condição física e em sua condição emocional. É como se ele vivesse o paraíso pleno e absoluto. Né? Ele, enquanto bebê, ele vive essa experiência. Assim, né? É uma experiência paradisíaca. Mas, inevitavelmente, ele também vai viver a ausência desse seio. Né? Não há uma mãe que consiga dar conta de atender de maneira absoluta todas as necessidades de um bebê. Ela, inevitavelmente, em algum momento, vai abandoná-lo também. E o bebê vai sentir falta, vai sentir fome. E, nesse momento, ele vai viver a experiência do seio mau, o seio do abandono. E o conflito se estabelece, segundo essa autora, essa psicanalista muito importante, ela se estabelece quando o bebê descobre que o seio bom e o seio mau são a mesma pessoa. O seio que o nutre e o seio que o abandona fazem parte de um mesmo ser. E nesse momento o conflito se estabelece. Então, em linhas gerais, eu acho que esse é um conceito que me ajuda muito a entender o conflito e o sofrimento humano. É isso. A Simone também tem uma autora bastante importante para ser colocada aqui. Sim, eu tenho uma autora bem importante, Carlos e Patrícia, e ouvindo você falar aí de existência, essa autora é fundamentalmente existencialista. Aliás, ela como parceiro, que eu não vou falar o nome, porque aí o pessoal descobriria na hora quem é minha mulher extraordinária. Eles desenvolveram este movimento existencialista e a união dos dois foi muito mais que uma união amorosa, mas uma união de conhecimento, de pesquisa, de busca para desenvolver o feminismo e defender as ideias que o feminismo ancora. Então, essa mulher extraordinária foi um divisor de águas na minha vida, quando eu passei a ter mais contato com as ideias dela, porque ela nos fala assim, Carlos, que a nossa
existência precede a essência. Ou seja, eu não sou essencialmente boa ou ruim, não sou assim, não teve nenhuma uma vara de condão que colocou lá no meu ser, olha, você vai ser assim em essência. Não, tudo que eu sou foi construído socialmente. Então, meus valores, meu posicionamento, os meus hábitos, a minha cultura, é toda uma construção social que foi permitida ao longo da minha existência. Por exemplo, uma coisa bem curiosa que essa minha autora extraordinária fala, que para mim é muito preponderante, a gente fala muito do sexo frágil, né? A mulher é o sexo frágil, tá? Porque o homem, por exemplo, consegue erguer uma barra de 50 quilos, eu não consigo erguer acho que nem 5, nem 10, vai, exagerando. Mas, então ele fala assim que a mulher é sexo frágil por isso. Mas a mulher faz um parto, ela passa por um parto normal. Será que o homem daria conta? Então, qual é o conceito de força, né, na sociedade? A gente fala mulher é sexo frágil, mas o que é fragilidade? O que é fortaleza? Então, ela é muito interessante para mim nesse aspecto. Então, essa é a minha mulher extraordinária. Eu queria ouvir a Patrícia agora, queria mesmo ouvir para ver se eu posso entender quem será que é essa mulher que ela escolheu, hein? Tô curiosa, Patrícia, vamos lá? Será que vocês adivinhariam quem é a mulher extraordinária que eu escolhi? Vamos ver, né, Carlos? Eu escolhi, gente, a mulher extraordinária que eu escolhi porque eu estudei numa escola que usava o método dela. Bom, só de falar disso já dá para meio começar a imaginar quem pode ser, né? Muito bem. Mas essa mulher é uma italiana que foi muito à frente do seu tempo. Ela foi, para vocês terem uma ideia, uma das primeiras mulheres a se formar médica naquele país. Numa época em que ela não podia entrar sozinha na sala de dissecação de cadáveres, porque ela não poderia, como mulher, ver um corpo de um homem nu. Então, por conta disso, até ela não pôde exercer a profissão diretamente, porque naquela época um homem não poderia ser examinado por uma mulher, olha só. Mas então ela foi trabalhar com crianças com distúrbios de aprendizagem e de comportamento na clínica da universidade, como médica mesmo. Mas ela se envolveu tanto com o desenvolvimento dessas crianças que ela acabou indo fazer pedagogia também, ela se formou pedagoga, né? E aí ela começou a aplicar o que ela aprendeu com as crianças da clínica, ela começou a aplicar com outras crianças que não tinham diagnóstico de distúrbios nem nada. E aí ela criou um método próprio, com materiais próprios, inclusive, para ensinar matemática, geografia, alfabetização. E o trabalho dela foi se expandindo pelo mundo inteiro. Hoje tem escolas que usam o método dela aí pelo mundo inteiro. E foi tão importante na época, essa revolução que ela trouxe aí no pensamento pedagógico, que ela foi indicada, gente, 3 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Imaginem, essa mulher foi muito importante para a época dela. Quem será, hein? Vocês já têm alguma ideia de quem são essas mulheres que a gente está falando? Essas mulheres são muito interessantes, né? Essas 3 mulheres, assim. E olha que foi muito difícil escolher entre uma. São 3 grandes mulheres. Foi difícil escolher, muito difícil. Pois é. Muito bem. Se você está curioso, então, espera aí que a gente vai contar para você, mas só lá no final. Enquanto você pensa aí, a gente quer te contar também um pouco sobre o trabalho que a gente desenvolveu aqui na biblioteca da EFAP. Porque Mulheres Extraordinárias é o nome de uma exposição de livros em homenagem a essas mulheres que influenciaram a nossa cultura nas mais diversas áreas, política, ciências, filosofia, na sociedade e, por que não, os nossos corações também, né, gente? Então, Carlos, conta pra gente aí como é que surgiu a ideia de fazer essa exposição. Então, Patrícia, essa exposição, como muitas outras que já aconteceram, é uma prática já há alguns anos da biblioteca do CREM Mário Covas aqui no prédio da EFAP. Então, a gente promove exposições como uma atividade de incentivo à leitura, para que o nosso acervo ele seja melhor divulgado, melhor utilizado e que os livros sejam de fato lidos, né? Então, eu acho que uma experiência que está sendo muito importante nós compartilharmos com todos, porque é uma atividade que funciona.
funciona, que tem retorno muito bom. Então, a gente tem, assim, experiências de muitos não leitores tradicionais passarem a ler livros a partir do contato com as exposições que temos promovido ao longo dos anos, né? Então, a gente tem, assim, bombeiros, equipe da limpeza, que começaram a ler livros a partir dessas exposições. Então, a gente considera uma atividade bem sucedida, né? E Mulheres Extraordinárias faz parte dessa série de exposições que a equipe da Biblioteca do CRE Mário Covas vem desenvolvendo ao longo dos anos. Ô, Carlos, estou ouvindo você falar aí da nossa exposição, que foi tão, assim, carinhosamente pensada. Quando vocês me falaram, vem ajudar a fazer a curadoria, eu achei que seria um trabalho meio simples. Falei, a gente vai lá, olha para todos os livros e escolhe entre alguns. Grande engano meu, Carlos, grande engano, porque eram tão interessantes, tão, assim, envolventes, que nós tivemos o maior trabalho, um bom trabalho, né? E maior cuidado para poder selecionar. Mas tivemos que ter esse cuidado, esse olhar muito atento. E o que me chamou a atenção no momento da curadoria foi que, enquanto a gente estava fazendo ali a curadoria, cada um de nós rememorava a obra que tinha lido. Então, por exemplo, o Carlos relembrou da Isadora Duncan, a Patrícia falou da Pagu, e eu lembrei também, por exemplo, a Clarice Lispector, que é minha mestre, assim, desde sempre. Então, o que foi interessante, nós não ficamos apenas na curadoria pela curadoria. Ela foi muito além, né? Ela reativou, assim, memórias e conhecimentos. E foi muito, muito interessante, de muito enriquecimento intelectual. Foi um trabalho afetivo, né? Sim, eu essencialmente dessa afetivo. Forma. Sim, foi mesmo, Carlos. Bem legal. Eu, particularmente, posso falar que eu aprendi muito, né? Porque todas as exposições que a biblioteca promove, a gente também procura, além de trazer o livro para a exposição, de construir um cenário. Eu considerei, assim, que para chegar ao resultado da arte, pegou, assim, objetos, ora abstratos, ora, assim, com a delicadeza do feminino, mas de um jeito que eu considero que é uma boa representação do símbolo do feminino no século XXI. Eu fiquei muito satisfeito e foi um grande aprendizado. Eu considero isso. Foi um grande aprendizado. Foi um trabalho conjunto, né, gente? A gente ficou tentando fugir um pouco dos estereótipos e tentando achar, né, um tom mais interessante mesmo, que pudesse suscitar mais conversas, né, que pudesse trazer mais conhecimento. E a gente discutiu um monte de coisa, né, para chegar aí. Foi uma delícia, a gente super curtiu, né, fazer esse processo. A gente aprende muito também, tá? Cada vez que a gente monta uma exposição, a gente aprende. Porque são muitos livros, muitas histórias que a gente acaba entrando em contato para poder trazer para o nosso público alguma coisa que seja saborosa, que desperte a curiosidade de ler. E pensando nisso, a gente entrou em contato com uma das escritoras que estão na nossa exposição e que a gente gosta muito, que é a Lígia Bojunga. A gente queria uma entrevista com ela, mas a Lígia já está com 91 anos, né, gente? Então, ela não está mais dando entrevista. Mas, de qualquer forma, ela nos indicou uma representante, uma pesquisadora, que vai falar um pouco sobre a obra dela e sobre a importância desse trabalho, né, da Lígia no incentivo à leitura. Vamos ouvir? Eu sou Ninfa Parreiras, eu sou professora, psicanalista, autora, trabalho também com produção cultural e estudo a obra da Lígia Bojunga há muitos anos. E o que me faz gostar e ler Lígia Bojunga? A Lígia, ela me inclui nas histórias, né? Ela me provoca, ela me convoca. Eu me sinto totalmente uma co-autora quando eu sou a leitora da obra dela. Desde o primeiro livro que eu li dela, eu fiquei muito mexida e tive vontade de ir lendo os outros livros, e assim foi. E desde então eu comecei a estudar, a pesquisar a obra dela. Eu trabalho com criação literária e com aulas de literatura, né? E fui percebendo como que as obras da Lígia abrem para a gente vários caminhos para a gente pensar sobre a vida, pensar sobre aquilo que a gente faz, que a gente que a gente quer, os nossos desejos. E ela sempre traz uma perspectiva muito emancipatória de personagens, né? Personagens que estão às margens, traz uma voz forte para as mulheres. Então, isso tudo me fez assim, me apaixonar pela obra da Lígia Bojunga.
que no fundo é essa atemporalidade, essa universalidade de aspectos que ela aborda, que ela traz. Bem, a Lígia é considerada uma das maiores autoras, né, da literatura para as infâncias do mundo. Ela foi premiada em 1982 pelo IB e depois ela foi premiada em 2004 pelo Alma, que é um prêmio da Suécia, que é o Astrid Lindgren Memorial Award. E todos os 2 prêmios são concedidos pelo conjunto da obra. E cada livro dela, em separado, ele tem inúmeros prêmios também, nacionais e internacionais, além desses 2 prêmios do conjunto da obra. Então, ela tem aspectos de uma brasilidade muito interessante. A linguagem que ela utiliza é a linguagem da rua, é a linguagem coloquial, informal, é essa linguagem em movimento, né, de uma intimidade entre as personagens, e ela traz personagens que são personagens muito nacionais, né, muito brasileiros, tanto nos livros que tem os animais, os objetos, né, os personagens inanimados, que são os primeiros livros, os colegas, a Casa da Madrinha, a Bolsa Amarela, quanto nos livros que ela publica depois, Sapato de Salto, por exemplo, a gente nota que ela está trabalhando com os temas fraturantes, com temas difíceis, né? E trabalha de um jeito totalmente sem moralismos, sem didatismos, sem estereótipos, né? Ela, com muita coragem, enfrenta temas como suicídio, aborto, alcoolismo, infidelidade, prostituição infantil, abuso, e isso tudo vai nascendo de dentro da história e vai tomando conta da gente que lê. Não é a proposta dela, vou escrever sobre o racismo, vou escrever sobre o sexismo, o etarismo, não é isso. Isso está lá, isso faz parte, isso está na história, né? E são questões, muitas vezes, assim, nossas, brasileiras, mas também são questões universais. Então, a Lígia traz muitas marcas de uma brasilidade, né? Assim, rupturas das personagens, processos emancipatórios, mas ela também traz questões que são absolutamente universais, que é o valor da infância, da brincadeira, o valor da família e outros aspectos, né, que a gente vai reparando ao longo da obra dela. É uma obra muito marcada pelo uso da fantasia, pelo uso de figuras de linguagem também, da metaliteratura. Ela está sempre falando do fazer, né, literatura. Desses 23 livros, 15 deles têm um paratexto interessante, que é o Para Você Que Me Lê, que é uma espécie de um prefácio ou pós-fácio, que é uma conversa com quem está lendo, né? É um texto metaliterário importantíssimo, delicioso. Você se sente como se estivesse sentado na sala do escritório da Lígia, né? Para ela falar sobre o processo que fez ela escrever aquele livro, o republicar, porque atualmente os livros estão todos publicados pela Casa Lígia Bojunga, que é a editora que ela criou. Necessário dizer que tem a editora Casa Lígia Bojunga, né? A editora foi criada pela Lígia para abrigar os livros dela, e ela também criou a Fundação Cultural Casa Lígia Bojunga, alguns anos depois que ela fundou a editora. A fundação, ela tem ações voltadas para a parte de leitura, literatura e meio ambiente. Desde 2010, eu desenvolvo um grupo de leitura, de estudos, um grupo de pesquisa chamado Encontros Literários na Casa Lígia Bojunga. Em primeiro lugar, eu sou uma leitora apaixonada pela obra da Lígia Bojunga, estudiosa da obra dela, né? Ao longo de toda a minha formação como professora de literatura, meu mestrado, pós-graduação e da minha formação em psicanálise. Eu sou também psicóloga com formação em psicanálise, e eu trabalho com a obra da Lígia, né, em grupos de estudos, em cursos, em oficinas. Então, por que ler Lígia Bojunga? Porque é uma literatura arrebatadora. É uma literatura que conversa com o nosso tempo, que fala sobre esse desejo assim tão mágico, tão encantador da leitura, de nos conectar com outras realidades, com outras perspectivas, muitas vezes estranhas para a gente e ao mesmo tempo familiares.
aí, você sabe que você também pode realizar trabalhos como esse na sua escola, na sua diretoria de ensino, na sua comunidade? Eu espero que esse nosso podcast possa te inspirar nesse sentido. Lembrando, Patrícia, que além de clubes de leitura, a exposição também é uma excelente atividade de incentivo à leitura. Exposição é algo que realmente forma novos leitores. E se você já tem um projeto de incentivo à leitura e quer participar do nosso podcast, entre em contato pelo e-mail nucleodebibliotecacre@educacau.sp.gov.br. E para saber mais sobre o nosso trabalho, dá uma olhadinha no site da EFAP, que é efap.educacau.sp.gov.br. E agora, a gente não esqueceu não, vamos revelar quem foram essas mulheres de quem a gente falou lá no início do programa. Vocês estão prontos para a revelação? Então vamos lá, Carlos. A psicanalista, autora do conceito Seio Bom e Seio Mal, é Melanie Klein, muito conhecida. Simone, e você? Gente, eu tô aqui tão curiosa para saber quantas pessoas acertaram a minha mulher extraordinária. Essa mulher extraordinária é uma francesa, professora, filósofa, escritora, ativista, e eu tenho a honra mesmo dela ser a minha xará. Agora acho que acertaram, né? Ela é Simone de Beauvoir e me influencia muito até hoje. Agora eu queria saber da Patrícia. Quem será essa italiana, hein? Eu tava falando, eu imagino que muitos nossos ouvintes provavelmente já adivinharam, porque muita gente aqui que nos ouve são educadores também. E eu tô falando da educadora italiana Maria Montessori. Então a gente espera vocês no próximo programa, porque a gente sempre vai trazer alguma novidade. E comentem aí o que vocês acham, se vocês gostaram, querem dar sugestões. E nos vemos no próximo programa. Tchau, gente, até mais. Tchau, pessoal, um abraço. Um abraço, pessoal. Muito obrigada pela audiência.